E a gente tem então o Daniel Alves, né, e o Leandro Lessa, 2 conhecidos da cena daqui de Campinas, né. O Lessa normalmente vem com decks diferentes, não decepcionou, como sempre. E o Daniel, né, que, é o nosso, né, jogador muito costumaz de UB, resolveu variar um pouquinho. Então vamos lá, primeiro round, né, começaram aqui os trabalhos da nossa MLL, né, eu estava falando mais cedo, né, último, mês dessa temporada, então é o último classificado por ranking mensal, né, hoje começa essa parte. Tem um Open dia 21 valendo uma Badlands, inclusive, já fica a chamada aí pra galera, tá. E vamos ver como é que os jogadores, né, vão se preparar para essa última, para essas últimas vagas. De um lado a gente tem o Daniel Alves, então de Izete Tempo, né, ele que normalmente aparece aqui nas transmissões de UB, mas tá de Izete, né, sem Delver, né, um deck com Tamil, com Murktide, com Darcy, Daifoe, etc. O Brainstorm, por aí vai, né, com 4 Wasteland, etc. Sim, o deck é bem padrão neste sentido. E o Leandro, que normalmente, né, nos ajuda muito quando a questão é conteúdo, com ótimas listas, inclusive, né? A gente tem que lembrar que da última vez trouxe um Energy, ele está de Infect, com Agente Deteriorado, com Elfo Brilhante, com Ponder, Embiggen, né, que é uma carta bem interessante, Berserk, Legolas Kick Reflexes. Então, temos algumas coisas interessantes aqui. Vai ser um jogo engraçado de acompanhar. E aí, Dubão, tudo certo, meu querido? Uma boa noite para você também. Só que Mulligando, né? E Mulligans, né? Toda a questão do pré-jogo. Curiosidade, por sinal, né? O pré-jogo é até ambos os jogadores que parem, tá? Então, quando você tá, por exemplo, num torneio réu competitivo, né? Até o tempo ser liberado, você pode fazer todo o pré-jogo. Mas a galera acha que, pô, só pode começar a embaralhar o deck mesmo quando, né, soltar o tempo. Pode fazer todo o pré-jogo. E aí começar a partida. Os jogadores aqui decidindo, né? Primeiro para ver quem começa, né? Com maior e menor, que é uma coisa que eu acho absolutamente atroz. Chance de empatar. Mas tudo bem. Perdoar e pai, eles não sabem o que. Daniel embaralhando aqui, né? Eu imagino que assim, ele não saiba o que é. Então ele não, provavelmente não tá indo atrás de uma mão. Pô, interagir muito rápido e tal, etc. A lista que ele tá é bem interessante, porque como não tem Delver, você não tem necessariamente que se obrigar a sair com mãos agressivas e dali gerar um fator tempo. Você tem fator tempo, mas você pode fazer mais tranquilo. Você pode fazer com Darcy, você pode fazer com Tamil, inclusive, né? Então você tem como rushar uma Tamil, turno 2 tá flipando e tal. E você pode até vir com um jogo bem lento, que você fica interagindo bastante, faz várias coisas, depois faz um Murktide, dali pra frente você acelera no fator tempo. Então é uma lista bem curiosa do Daniel. Aparentemente estamos em Keeps e Mulligans. E é isso. Pior que deve dar um desespero jogar contra o Leandro, porque ele sempre joga com algo diferente. Esse algo diferente, né, tem N possibilidades. Então, assim, primeiro terreno que faz, assim, se abre um leque gigantesco até, né, locar no que tá acontecendo de verdade na brincadeira. O Daniel às vezes pode estar olhando ali falando, bom, teve uma Verdante, depois deu uma Surveil UG, talvez seja um Beans, mas é o Leandro, ele não joga com decks tradicionais, então provavelmente não é um Beans. Ou será um Beans com cartas diferentes, e por aí vai.
apareceu o primeiro bicho com Infect, e aí o Daniel fala: "Ok, estou contra o Infect, esse dia será um daqueles dias". Hum, Reno e Storm. Vai resolver, né, vai ser aquele brainstorm, né, clássico, né, que você faz brainstorm e tal, joga fora 2 coisas basicamente, reembaralha, você arruma bem sua mão. E aquela coisa, o Infection Deck, que normalmente ele joga como um combo, né, ele pode às vezes não matar em uma pancada só, mas normalmente ele joga como um combo. Mas é claro que ele consegue fazer outros aspectos, aproveitando, né, que ele tem um clock muito rápido. É um deck muito interessante contra outros combos, não vou negar. Porque o seu clock é muito, muito rápido. Não é tão fácil de interagir quanto parece. Daniel foi confirmado o AU ali. É muito curioso porque tem uma ilha que tem exatamente a mesma árvore. Pra ficar confuso é um nada. Faz um hierarca nobre. Aqui o Daniel já deve estar pensando um zilhão de possibilidades. Não sei se Infect está exatamente no radar dele. E Brainstorm passa pro Daniel. Aqui é aquele mais brainstorm mais humilde, né? Aquele que você só arruma a sequência, tal, etc. Não, 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 eu entendo que mas dá pra confundir. Tanto que eu acho que foi por isso que o Daniel pegou pra dar uma olhada, porque, cara, dá muito pra confundir. Você olha meio rápido assim, dá muito pra confundir. Eu entendo que essa tem mais, né, mais árvores, mas dá pra confundir legal. Eu, como sou meio cegueta, cairia fácil. Inclusive eu tenho dessa ilha, assim, tipo, eu acho ela muito bonita e tal. Tem aquele microlapso que você vê a carta e ela fala: "Tem uma dual ali?" Daí fala Daniel arrumando, né, como é que vai ser o sequenciamento dele. É complicado jogar de tempo quando você não sabe contra o que você tá jogando, porque você não sabe exatamente, né, aonde que você pode pressionar o jogo. E nesse sentido, se eu tivesse com uma lista de Delver mais tradicional, até é um pouco mais de boa, porque na dúvida você só fica muito agressivo. E a lista do Daniel precisa de algumas viradas de chave específicas para fazer isso melhor. Então, ele realmente tem algumas decisões importantes para tomar sem ter o tanto de informação que ele gostaria. E Land Planeta na perna. O pior é que assim, eu falei que eu tenho dessa, mas eu uso as do John. Olha lá, e temos aqui, né, o sucesso do Standard for Steel. Fez o tokenzinho, vai equipar o monge, bateu, imagino eu. Já é uma abertura agressiva. É uma abertura legal, assim. Vai ver uma carta aleatoriamente na mão do Leandro. Talvez daí agora o Daniel tenha a informação que ele precisa. E ele vai ver, né, o Legolas Quick Reflex. Normalmente é uma carta que é meio que assinatura de Infect, de alguns Dep decks. Então ele já começa a ficar um pouco mais desconfiado. Agora com o Elfo Brilhante, aí ele mata de vez a charada. Sabe contra o que tá jogando. Agora o Daniel sabe exatamente qual território ele tá.
Bubble é a primeira mágica contra o Prowess do Monge. Faz uma Wasteland. Ver se o Leandro vai responder. Acho que ele deixou a mana na pool. O que o Daniel pode fazer é mudar de etapa, ir pra início de combate, tentar matar o Elfo Brilhante, trigar, fazer mais um monge, e tá tudo certo. Acho que é exatamente isso que ele tá fazendo. Temos Force of Will, tem o trigger do Cutter, mais o Prowess do monge, né? Deve equipar um monge novo, então vai ficar 5 no total. Bastante. E vai para 5 de ataque. Leva o Leandro a 10. Vamos ver se vai estourar essa Bubble. Vai pegar pra ler a carta ali, então, né? Essa deve ser alguma coisa bem característica do Infect, né? Bom, Leandro vai descobrir já já qual carta que ele tá valendo. Tá o draw da Bubble aqui. Não. Seja um Ponder. Inkmoth. E parece ser um Inkmoth. Tá um pouco de glare ali, mas eu acho que é um Inkmoth sim. E pode fazer, tipo, o primeiro combate, né? Interessante aqui, o Leandro, né? Que é batendo 3. E não é tão difícil dar letal no próximo turno, encaixando esses primeiros 3. Vai pra 3 de Infect. E é, Ralph, bom? Rapaz, agora eu fiquei com a dúvida aqui. Temos marcadores de Infect. Eu sei que a gente tem fichas de marcador de Infect. Eu acho que tem um dado exatamente nela, nesse momento, mas ela não está aparecendo. Mas tem. O Daniel tem 3 marcadores de Infect. Então, até tem no stream. Eu sei porque uma vez eu peguei por engano, mas eu devolvi. Faz uma Darcy aqui, o Daniel. Ah, tá. Então eu nem vou arriscar. Tem 3 de Infect. Vamos na conversa mesmo. Murktide tem mais um trigger ali, faz um bloco muito. Isso é muito bom, né, pro Daniel, porque aquele elfo brilhante vai ter um pouco mais de dificuldade de fazer alguma coisa. E o próprio Inkmoth também. Entendi. Não seremos humildes aqui. Vai bater. 1, 2, 3, 4. Fez nenhuma mágica para trigar o Prowess. Fez 2 criaturas, basicamente. A dúvida são, né, bons bloqueadores, então tá tudo certo. E aqui é onde o Leandro tem que pensar, né? A gente sabe que ele tem a
Ele tem o Legolas Quick Reflexes. Parece que ele tem mais uma mágica azul na mão. Tem que achar alguma coisa interessante o Leandro aqui, porque senão é abraço. Claro que ninguém mais jogava de Infect. Não joga, mas o Leandro é diferente e é isso aí. Como funciona Infect em criaturas? Você dá dano em formas de marcador menos menos. Ele pegando o texto do Inkmoth, né? Então ele vira uma criatura 1/1 com voar em Infect. Tá colocando ali Getter e tal. Inkmoth Nexus. Aí tá vendo o texto, tal, etc. Ah, sim, sim, sim. Realmente acredito nisso também, que deve estar, tipo, em algum idioma específico, né? Daí às vezes você quer ver um detalhe. Então, por exemplo, ele é uma criatura artefato. Pode ser relevante também. Então tem N questões ali que são relevantes. Uma coisa, na dúvida, sempre tenta deixar bem claro o que tá acontecendo, mas que já é difícil naturalmente. Se tiver uma dúvida ainda, aí fica mais difícil. Eles vão, pelo jeito, chamar alguém pra tirar. Tem alguma dúvida específica ali que eles querem ver sobre como é que vai funcionar e normal. Tirar a dúvida mesmo. Jogar com o deck full pirexiano. Transformar mais de uma vez. Então, não sei exatamente qual que é a dúvida que o Daniel tá não. E às vezes ambos podem estar com a mesma dúvida. Talvez sobre tipo da criatura. Tem janela para N dúvidas. Estão conversando ali, tal. Ah, tal. Talvez eles estejam perguntando sobre tipos, né? Porque tem que lembrar que isso é relevante. Porque o Leandro, ele usa Game contra os tipos e tal. Então pode estar nessa questão, né? Porque tem uma errata para esses tipos das cartas. Então às vezes pode ser isso. Tá jogando com Game, tá? Ganha mais um para cada super tipo, card type e subtype. Então é relevante. Aí, ó. Ó o Game aí. Ei, Game. Era exatamente sobre isso. Sobre todos os tipos, subtipos, etc. com o Game. E daí consegue matar o Murktide e bate pra letal. Então, vitória do Lessa, né? Então, só pra deixar claro, né? Vou até colocar aqui o Game pra gente ali na tela. Porque realmente não é a carta mais popular, por assim dizer. E como algumas cartas tiveram errata, né, dos seus... de como vai ficar os tipos e subtipos, a carta ficou muito boa. Vários decks de Infect gostam de usar essa carta. É isso, então vitória do Leandro aqui, 1/0. O nosso primeiro jogo, até um jogo mais lento do que eu esperava, sinceramente. Vitória para o Essa. Mas o pior que é bem. Provavelmente a discussão era sobre tipos e subtipos, sabe? E daí o Lessa deve ter falado: ele tem tantos tipos e subtipos, etc. E aí o Daniel falou: não, mas você tem certeza, tal? Daí tem que pegar a errata, tal. Normalmente a M-Game gera essas conversas. Vou pegar aqui os sideboards, começando pelo do Leandro, né? Ele tem resistência, é uma carta boa. Tempestade atordoante.
Força do vigor, grande palanca vermelha. Grande palanca vermelha, você tá de sacanagem comigo. Great Stable Stag, eu lembro dessa carta T2. Ele não pode ser anulado, pro black. Exatamente, 3 mana, 3/3. Meu amigo. Que beleza. Tem Grimório Silvestre, tem Véu do Verão, tem Bênção de Gaia. Então tem tecnológica. A lista do Lesta, como sempre. Como sempre. Se tiver com algo que tem todos os tipos e subtipos, aí fica gigantesco. Fica enorme, barra enorme. Pelo lado, e por sinal, né, falando que subiria, Resistência e Grimório Silvestre, provavelmente Véu do Verão depende um pouco mais de posição. Pelo lado do Daniel, ele tem Pyroblast, e é legal. Tem a Hidroblast, tem extração cirúrgica, tem força e negação, que pode ser bacana. Tem a Cage, que não é legal. Tem Consecutive Memory, que também não é legal. E tem Meltdown, que também não morre muito de amores. Mas, tipo, os Pyroblasts mesmo. Você ganha uma eficiência de resposta que é muito, muito. É isso, 1-0 pro Lessa aí com seu Infect. E eu falei, o deck parece bem interessante jogando contra combo, né? Porque é um combo muito rápido e você consegue ter muita coisa pra fazer essa troca. E eu fiquei pensando, pô, contra o B deve ser um inferno, né? Porque o B interage de 200 maneiras diferentes e tal, daí ele vai lá e sobe tag. É uma carta que, sei lá, eu não vejo jogar faz uns, sem zoeira, uns 14 anos. 14, 15 anos. Embaralhando para o G2. Dando ali pro próximo, tal. Agora o Daniel sabe que ele tem que interagir bastante. É chato jogar contra o Infect, assim, porque você tem que interagir meio que nas horas certas e tal. E a spell, né, que o Leandro fez do Legolas tem. Ela trava a pilha, né, tal. O Legolas Quick Reflex. Ela trava a pilha com Split Second. Então, tipo, é bem desagradável. Sabe assim, é um deck que não joga muito e tal. É bem difícil a gente encontrar. Mas é complicado, né? Então, Legolas Quick Reflex é instante, tem Split Second. Desvira a criatura. Até o final do turno ganha Hexproof. Alcance toda vez que se torna virada, causa dano igual ao seu poder em até uma criatura alvo. Então, consegue dar uma pamonhada no oponente. É o que tá definindo Chips e Mulligan. Bem, aqui, né? Então, ambos indo para mãos bem objetivas. Porque, né, pelo lado do Leandro, ele sabe que agora é um jogo com muito mais interação. Pelo lado do Daniel, ele sabe que ele tem que interagir.
pensa bastante. Vem de novo pelo lado dele. Pelo jeito vai ficar com a mão. Bastante aqui. Dava pra ir, não dava, aqueles dilemas normais de equipe hooligan, né, já pensando, né, qual que era pra ser a mão ideal, enquanto o Daniel tá definindo, manda para o fundo, dado que ele deu o keep. É, mulligan na 4. Daniel mandou duro, o Lessa indo a 4. Aquele jogo, show de horrores. Temos keeps agora, e o Daniel abre com Fat Land Pass. Pede pelo lado também. Cara, às vezes ele nem tá caçando alguma coisa, sabe, às vezes ele tava só procurando uma. Eu não sei se ele muligaria atrás de alguma coisa muito específica aqui não, mas mão jogável é uma realidade. E é muito curioso, nessas matches que, tipo, são decks tempo e tal, etc, às vezes, você só quer, tipo, Inkmoth Nexus, já é o suficiente pra você ficar feliz com a mão. Porém, Storm aqui do Daniel. Tadinho, tal, o Daniel vai comprar o que ele sabe, né, que ali, o Wasteland, já dá uma atrapalhada boa. Camil vai. Tá setado de uma maneira interessante que o Daniel. Para mais uma fat, vai 18. Vai seguir, né? Aquela coisa, você aproveita para dar uma embaralhada, pensando já, pô, como é que eu vou sequenciar aqui depois terminar de resolver essa fetch. Tá basicamente. E hierarca. Hierarca nobre. Daisy. O Daniel pode, tipo, fazer terreno, bater com o Tamio, dar brainstorm, e aí a gente tem engraçado. É, né, aquela coisa. Não parece, mas Tamil tem um que muito. É o simples bloco da Tamil. Ah, já sobe a Tamil. Não sei se vai fazer um terreno. É, olha, o Daniel me parecia que tinha caído em Brainstorm Lock. Mas ele tinha uma Tamil, pelo menos, pra ajudar ele, enquanto que o Leandro não tinha. Então, game para o Daniel. Vamos de G3 aqui.
Pra mim, a Planeswalker mais forte desde Jace, pô, tem muito Planeswalker melhor que Jace. Muito, não é pouco não. Também é muito boa, mas tem vários Planeswalkers que são melhores do que Jace. Ou com exemplo de uma carta muito boa, Minsc Buu é muito bom. Tem alguns são muito, muito bons. Mas também é uma boa Planeswalker, é um fato. Pra mim, Oco é tipo top 3 melhores cartas já feitas de Magic. Acho que o Minsc Buu é muito bom. Bastante. Planeswalker é uma coisa que foi realmente muito explorada, assim. Eles realmente trabalharam bastante na parada. Bom, vamos definindo Keep Mulligans. A gente vai para o nosso G3. O Leandro, né? Lembrando que ele brigou a 4 no outro game. Vai ficar Mana Nobre Hierarca. Carta que é tão importante nesse tipo de deck, né? Porque ele, além de acelerar a sua mana, ainda consegue ter um bônus de ataque. Que é o que esse deck quer, né? De graça ainda. Tá pensando o que ele vai buscar. Vamos ver se ele vai vir para alguma coisa que, né, puxa o jogo de alguma maneira ou se ele vai só que entre pazes, ele vai também tentar matar o Nobre Hierarca. Kaito, a Jane, carne. Tipo, o engraçado é que tem que especificar, né? Death Heart. Death Heart nessa lista é muito bom. Concordo, inclusive. Mas tem bastante coisa boa. Realmente o Nobre Hierarca foi e arrasta. E esse raio, ele é muito engraçado, né? Porque ao mesmo tempo, pô, vamos tirar a velocidade do oponente e tal, etc. É um efeito bônus, blá blá blá, blá blá blá. Você não está matando um bicho com infect. Então você não está trocando com um recurso importante do deck. Então você tem que fazer, mas ao mesmo tempo você sente que você não tem que fazer. Mas eu acho que a questão nem é sobre problemático nesses Planeswalkers que eles citam, mas tipo, cartas que seriam melhores do que esse Mind Sculptor. Tipo, o Kaito novo, o Ajani Criatura, o Carne de 4 manas, o Jin novo, Death Heart são todas cartas melhores que Jace. Jace virou uma carta bem datada. Jace deve ter 14 ou 13 anos.
Ele faz o Inkmoth, que nem eu falei, né, a criatura com infect mais forte que tem. Eu lembro que quando esse deck, tipo, era real no Modern, né, tinha uma galera que usava Auspício Silvestre pra buscar Inkmoth, que era meio que assim: "Ah, eu tenho um tutor de 2 manas que pega a melhor criatura do meu deck". Se Jace Mind Sculptor fosse 3 manas, digamos que ele fosse 3 manas com tudo igual, lealdade e tal, talvez aí ele estaria jogando hoje em dia, mas o grande ponto é como a velocidade do Magic mudou, né, passados 14, 13 anos. Ó, Core aqui, trigger da Darcy. Tipo, ele é o que, tipo, os Planeswalkers de 5 manas são no T2, sabe? For the grind matchups. Ele virou esse tipo de carta, ele não é mais aquela carta absoluta em qualquer board. Ele é uma carta forte, pô, você tá dando um brainstorm toda hora, tal, etc. Trigger de novo, faz token. Ah, mas ele virou meio que for the grind matchups, né? E é uma mudança de paradigma nisso. É como se ele fosse. Hoje ele tivesse mais próximo da Chandra Torch of Defiance do que do Minsc Buu, por exemplo. Faz o ataque aqui, o Daniel. Leandro tem Moth. A lista dele não consegue dar tanto hit kill assim quanto. Ah, vai dar Invigorate. Não é tão comum, ele não tem tantas cartas que dão um hit kill, mas ele consegue dar uns sustos. E esse Invigorate é um ótimo exemplo. Tá com 5 de Infect agora. Existia esse mundo que o Daniel queria com 10 de Infect agora. Tipo, o Lessa não tem tanta coisa que faz isso. Né? Dá pra fazer bem mais a win. Mas, pô, já colocou 5, basicamente qualquer pancada agora. O Daniel, inclusive, pode tentar até, tipo, cavar o Surveil pra segunda main phase, pra essa Darcy delirar e poder dar bloco no. Como vai resolver esse brainstorm? Se vai, né, encaixar mais alguma coisa. Tem que ter resposta. O Daniel, de preferência, tem que. Abraço. Qual vai ser a segunda mágica do Daniel? Ouça Darcy, Trigger. Vamos bater 4. Delírio ligado já. Eu lembro de 3 tipos ali no cemitério. Não vi se caiu o quarto. Bom, os tokens tá 1, 2, 2. O outro 2, 2 também. E aí da Darcy tem que conferir se tem delírio ou não. Ah, tem sorte? Então fechou. Então tem delírio. Realmente vai a 9 de vida. Toma mais um aqui.
Leandro até olhou, né, a carta do topo, que o Daniel tinha visto. Ah, tá. É um ponder ali. Vai buscar a sua peça, que o Leandro tem um bloco do outro lado. Não é impossível pro Leandro conseguir dar letal nesse turno. Tá? Não é realmente impossível. Vou fora ali a carta do topo. Tem uma floresta na mão. Faz um Predor Raven. É uma carta interessante. Lembrando que o Daniel tem 5 de Infect. Um Daisy ali na mão do Leandro. Bastante aqui. Às vezes ele não tem o pump. Passou. Passar aqui é complicado. Porque daí agora ele dá uma boa chance pro Daniel, por exemplo, conectar 2 mágicas. Às vezes tem Bolt na mão. Fica bem perigoso. Consegue fazer até mais, né? Por conta das Bubbles. O Waste ajudaria bastante aqui. Vai fazer o ataque sem fazer nenhuma mágica. Tá vindo letal. Inkmoth. Daniel pode só deixar bloquear. Mas não. Vai dar Unholy Hit. 2 triggers de Darcy. Mais os Prowess. Vai dar o Pump. Eu estou entendendo que o Daniel ganhou. Porque tem o Prowess ali também e tal. E aí o bloco vai ficar bem difícil. E esse Infect aí? Nossa, pegou de surpresa, cara. Ele esse Infect, ele veio uma grande porrada no G1, né? Nossa senhora. Então, quando eu vi a lista assim, né, daí você, tava ligando, tal, etc, eu falei, cara, Daniel não sabe o que que é. Mínima ideia. Ele Não, tava ele ligando comentou, pra... ele sempre joga com algo rogue, né? Sim, sim, sim. Mas nunca imaginei que fosse Infect, né? Mas eu já conheci um pouco a lista, né? Então meio que sabia mais ou menos como jogar contra. E o que você pensou na hora de navegar essa match? Porque você tá sem Delver, né? Não é uma lista que tem a agressividade do Delver, apesar de Core, que é uma carta incrível. Mas como é que você pensou em navegar a match, né, da primeira partida? Pô, na primeira partida, ou tentaria ser mais agressivo, ou tentaria controlar o board dele com os lands, com o land e tudo ali. Sorte, eu fiz certo de tentar controlar a board em vez dos lands, tanto que ele, entre aspas, fludou, né, vamos dizer assim. Pegou 2 Trópico e 2 Noble. Então eu tentei agredir ele o mais rápido possível, tanto que ele morreria na volta se não fosse aquela carta. Eu tava uma dúvida, né, do Gator em relação ao Inkmoth, que eu não sabia se dava mais 4 ou mais 5 mais 5, né? Ou aquela, não sei nem pronunciar aquela instantânea verde, né, que é diferenciada. Mas eu pedi, eu chamei o juiz ali só pra confirmar se era tinha um Gator, né, que mudou a regra do Fedexiano. Então eu sei que acrescentava. Aí eu morri certinho, né? Pra aquilo ali não tinha muito o que fazer ali, não.
O G2 foi o Sim, 2, ligou absurdamente. Ele pra 4 ou pra 5, mas eu tava no play, tava no draw. Aí foi o jogo como vocês viram aí, né? E o terceiro jogo foi mais interessante, né? Foi mais interessante, mas mesmo assim ele não colocou nenhuma ameaça ali, né? Na board ali. sim. Pô, você normalmente tava jogando de UB, por que mudar pro Izete? Exatamente, que eu achei interessante a lista. Eu sempre quis testar esse artefato, né? O Core. Eu achei bem interessante a dinâmica do deck, né? Com a Bubble e tudo mais. Então eu achei ele bem mais agressivo e mais simples até para jogar ali. Mas ele é muito agressivo, né? Você vê ali que ele faz os tokens, tem resposta, o Prowlis ali com os tokens. Eu achei bem interessante. É um deck que permite ali uma agressividade maior, pune o oponente se ele der uma zicadinha, não tem conversa, né? Agora o B-Tempo não, o cara ainda consegue recarregar ali eventualmente. Agora com o Zet Delver ali, não perdoa. Se a pessoa zicar, jogou uma coisinha errada, ele pune. Não, ele pune muito. O Core Steel sai do controle muito rápido, né? Exatamente, exatamente. É E como, eu acho que. é isso, é Pode como falar. o comentário aqui, ó, o Liu Gore falou, né? É mais linear, muito mais linear, né? Ele parece, ele parece difícil, mas ele é bem mais simples do que o B-Tempo. E Uhum. eu preciso dessa simplicidade, como eu já havia comentado, eu não tenho a praticidade, né, do dia a dia, né? Aham. A reiteração dos jogos. Então, ele é muito mais linear. Então, essa palavra, ela se encaixa bem nesse deck. Né? Então, é só você saber fazer duas stealth no turno. Em tese, é isso, né? Nunca fazer bubble no 1 sem precisar, guardar para fazer espadinha, aí não tem muito segredo, né? Pra mim, a carta até demorou pra jogar Legacy, assim, porque quanto mais barata a sua. Ela é Perdão, absolutamente fantástica. é que deu uma cortadinha aqui. Ah, tá. Não, é que, tipo, me surpreendeu que ela até demorou pra jogar bastante Legacy, porque ela te premia por ter mágicas baratas. Exato, e é o que o Legacy mais sabe fazer, né? Principalmente com a Skin Creep. Né? Então, ainda mais no Izete, que tem Bolt, tem o Holy Hit e as Bubble, né? Evidentemente. Sim, sim, sim. Não, foi bem interessante. Bom, boa sorte aí no torneio, te dá um tempo, né, pra dar uma respirada. Muito obrigado. E é isso. Bom torneio pra você. Obrigado, Até mais. Rudá. Boa noite a todas e todos. Ótima transmissão aí pra vocês. Até mais. Tchau, Valeu. tchau. Tchau.